Estamos em Angicos, cidade da região central no sertão potiguar, berço da experiência em alfabetização de Paulo Freire. No ano de 1963, 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em apenas 45 dias. Por meio de pesquisa do universo vocabulário dos trabalhadores, 17 palavras geradoras surgiram, dentre elas chique-chique, feira, voto. Agora venha comigo conhecer o livro Pedagogia do Oprimido. O golpe militar de 1964 puniu severamente os envolvidos em experiências de alfabetização em nosso país. Paulo Freire foi preso, passou 16 anos exilado. Seu crime, alfabetizar em meio a um país de analfabetos. Para Freire, era necessário mais do que aprender a ler. Aprender a ler o mundo que o cerca para poder atuar sobre ele. Esta é a escola José Rufino, em Angicos, no Rio Grande do E Norte. esta sala foi o palco da experiência das 40 horas de Paulo Freire aqui em Angicos, onde o mesmo, em um projeto exitoso, uma experiência exitosa, na verdade, de alfabetização, o mesmo alfabetizou 300 adultos. E 30 anos depois, Freire volta a Angicos e diz a frase: em nenhum lugar do mundo onde estive, me senti tão tocado como aqui. E essa experiência de alfabetização permitiu a Freire, no exílio, escrever a obra Pedagogia do Oprimido, uma das obras mais lidas em todo o mundo. Então agora convidamos pesquisadores para falar um pouco sobre os capítulos desta obra. Nós iremos abordar a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. É uma obra bastante conhecida, né? É um referencial para a educação, não só para a educação, mas para a política, antropologia, filosofia, enfim, é uma obra de grande relevância a nível mundial. E essa obra está dividida em 4 capítulos, e eu vou aqui abordar o capítulo 1, que é a justificativa da pedagogia do oprimido. Freire procura justificar o título da obra Pedagogia do Oprimido, deixando claro que o homem tem que se transformar em sujeito da sua realidade histórica, sendo agente da ação social. Tudo pela libertação, pela desinformação, pela desalienação, né? E a afirmação enquanto sujeito que pode transformar a sua realidade como a realidade das gerações futuras. Para Freire, a pedagogia do oprimido, humana e libertadora, de fato, ela se dá através da luta do homem por sua libertação, através da ação e reflexão da classe opressora, da classe dominante, né? Essa reflexão que gera uma ação transformadora através da praxe. Freire também usa nesse capítulo um termo por várias vezes, um termo é necrofilia. Ele usa esse termo com o intuito de descrever a prática violenta da camada opressora sobre a classe oprimida, né? Que usa da consciência possessiva, da cultura do silêncio sobre a camada menos favorecida. Ressalta ainda que é só na convivência com a camada oprimida, com os oprimidos, é que a gente passa a compreender a maneira de ser e de pensar da classe oprimida em relação à classe opressora. Segundo Freire, somente quando o oprimido conhece de fato o opressor, é que ele toma consciência da estrutura dominante que o cerca, né?
Iremos conversar sobre educação bancária. Afinal, o que seria essa educação bancária? A educação bancária é um termo trazido por Paulo Freire quando ele pensou em fazer oposição à educação problematizadora, à educação dialógica. Se fôssemos fazer uma analogia para explicar o que seria essa educação bancária, poderíamos compará-la a um banco, onde um deposita e o outro acumula. Na educação bancária, o professor, ele é o detentor do saber. E o estudante, o aluno, ele é como um receptáculo, uma vasilha onde o detentor do saber, no caso o professor, vem e vai depositar todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo nesse estudante, que irá receber, irá memorizar e irá repetir. Isso sem fazer intervenções, sem fazer questionamentos, sem refletir sobre aquilo que está aprendendo. Então, nós podemos observar que nessa educação bancária, os estudantes, eles são depositários e o professor, ele é o depositante. No exemplo a seguir, nós iremos ver, numa sala de aula, traços dessa educação bancária e também da educação dissertadora, Educação dissertadora no sentido da sonoridade da palavra e não na sua ação de transformação. vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Peças de memória importante, as construções que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Nesse vídeo que foi exibido da professora ensinando a tabuada para os estudantes, fica bem claro, que existem traços dessa educação bancária, onde o estudante ele só recebe o conhecimento, ele acumula aquele conhecimento mecanicamente e ele repete. Observem que mesmo ela utilizando tecnologia, o processo continuou o mesmo, O estudante, ele recebeu o conhecimento, ele acumulou mecanicamente e ele repete aquilo que ele aprendeu, sem haver uma reflexão de por que ele está estudando aquilo, para que ele está estudando aquilo. Então, essa educação bancária, ela é uma educação mecânica e que está centrada na comunicação unilateral, ou seja, o professor é o detentor de todo o saber. Falar sobre a obra Pedagogia do Oprimido dispensa comentários por todo o poder de reflexão que ela nos provoca. Irei deter aqui ao terceiro capítulo da obra apresentada. Então, o terceiro capítulo é a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Então, no capítulo 3, Paulo Freire ele aborda a dialogicidade enquanto essência da educação como prática da liberdade. E aí, é esse elemento central, que vai diferenciar justamente a prática bancária, da educação, que ela é antidialógica por essência, justamente da prática problematizadora, onde há essa troca, esse diálogo, que ela é dialógica por excelência. E aí, para compreendermos como é que se dá essa educação dialógica, Paulo Freire ele indica inicialmente alguns elementos fundamentais para que, de fato, esse diálogo exista e, de fato, seja efetivado. Então, ele coloca o primeiro elemento essencial do diálogo, ele diz que é o amor profundo ao mundo e aos homens. E esse amor,
aqui analisado é o compromisso, é esse compromisso do homem com o mundo, mas de forma conjunta. E o segundo elemento, ele diz que é a humildade. Então, a pronúncia do mundo, ela não pode ser arrogante. Então, a autossuficiência, a arrogância, a empáfia não é compatível com o diálogo, com essa abertura, né, com essa troca de ideias. E o terceiro elemento necessário ao diálogo é a fé nos homens. E essa fé, ela está centralizada justamente no poder de fazer, de refazer, né, de criar, de transformar. E por fim, não há diálogo verdadeiro sem um pensar de verdade. E aí, com esses elementos, o diálogo verdadeiro ele passa a existir de fato, de forma que a educação ela se estabeleça de forma horizontal. O educador que é educando e vice-versa. Então, essas foram as considerações do capítulo 3 da obra Pedagogia do Oprimido. O quarto capítulo da obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde ele vai tratar da ação antidialógica, que é a ação da elite, né? A ideologia das elites é uma ideologia de quê? De manter o status quo, né? Um estado de dominação deles sobre as massas. Então, Paulo Freire inicia esse quarto capítulo dando um alerta para as lideranças revolucionárias, de que eles tenham consciência de que eles não podem usar os mecanismos de dominação da elite. Eles não podem conduzir o povo como se tivesse que dar um caminho, né? Moldando o povo, dando funções à massa. Mas eles devem conduzir com as massas, com os oprimidos. Deve haver uma comunicação. Diferente da ação antidialógica, que não há comunicação. Não há troca de informação, de experiência. É algo imposto. Né? Na ação antidialógica há uma dominação. Na ação dialógica há uma comunicação, uma troca de informação. Né? O povo deve falar, o povo pode contribuir, deve contribuir. Então os revolucionários, os líderes revolucionários devem estimular, né? Devem provocar os oprimidos a refletirem sobre o seu mundo, o seu papel no mundo e também contribuir com essa transformação do seu próprio mundo. Então a liderança deve estar todo o tempo consciente nisso aí. Então, na ação antidialógica é o quê? Domina. Para que haja também a ação antidialógica, além do domínio, da conquista, tem que haver a divisão. Então, o povo unido é uma preocupação, é um terror. E um povo unido, consciente, mais ainda. Então, as elites, eles tentam bloquear isso aí, para o povo não se una, que o povo não reflita, para que o povo continue dominado, para manter o status quo. Né? Então, há uma dominação, há uma divisão de classes, de cargos, né? Em que as pessoas, cada um se preocupe consigo mesmo, com os problemas, com seus problemas, ou o problema da sua comunidade, e não perceba que da outra comunidade é o mesmo problema, porque o problema não está na comunidade, está em cima, em quem domina, na estrutura dominante. Né? Paulo Freire também vai falar nesse quarto capítulo da visão, da invasão cultural. Então, na ação antidialógica, há uma conquista, uma divisão, uma manipulação através de quê? Através da cultura, da religião, né? Mas principalmente da cultura. E há uma invasão cultural. Ele começa falando da cultura do dominado sobre o dominante, da questão de nações, né? Como, por exemplo, das metrópoles sobre as colônias.